Eu quero encerrar a trilogia de Natal. Eu falei de Mateus, falei de Lucas, os dois evangelhos sinóticos que narram a natividade, que contam a história do nascimento de Jesus. Falei para vocês que o evangelho de Marcos omite qualquer informação, ele inicia com a frase Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então Marcos vai dizer que Jesus é o Filho de Deus, Mateus vai explicar o nascimento na perspectiva de José, destacando ser Jesus descendente de Abraão e descendente de Davi. Lucas, por sua vez, como grego, como gentio, vai também contar a história da natividade, mas numa perspectiva a partir de Maria, a partir da leitura feminina. Os fatos são contados na ótica da mulher e apresenta Jesus como Salvador da humanidade. Sim, também fala que Jesus é da casa de Davi, mas ele vai fazer a genealogia de Jesus, estendendo-a até Adão. Jesus é como se sabia, ou como se sabe, filho de José, filho de Jacó, filho de, filho de, filho de, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Então, tendo já tratado disso nos 2 domingos anteriores, está lá no YouTube, você pode ouvir depois se quiser. Hoje eu quero falar na perspectiva de João. O Evangelho de João é o chamado quarto Evangelho, ele é muito diferente dos outros 3. Foi escrito numa outra época, mais tardio, pelo menos 20 anos. Eu prefiro pensar, talvez, em pelo menos 30 anos depois dos outros evangelhos. E ele reflete um outro ambiente. Quando o Evangelho de João é escrito, já há uma clara separação entre os judeus e os cristãos. No início, os primeiros cristãos eram vistos pelos romanos ou pelos gregos como uma seita do judaísmo, mais um grupo. Tinha os fariseus, tinha os saduceus e tinha agora os nazarenos, ou os do caminho, mas principalmente os nazarenos, eles eram chamados assim. Mas quando o Evangelho de João é escrito, já houve uma ruptura. Nas sinagogas não se aceitava mais os que confessavam que Jesus Cristo era o Messias. Então quem era cristão tinha que se afastar da sinagoga dos judeus. Então é um evangelho escrito numa outra perspectiva, eu já demonstrei isso para vocês em outras ocasiões. E aqui a gente encontra uma narrativa no prólogo, aliás não é uma narrativa, é um poema, é um texto tão diferente, tão singular no Novo Testamento. O prólogo de João, ao mesmo tempo, ele é profundamente teológico, profundamente filosófico e de uma riqueza muito diferenciada. Quando lá atrás alguém dizia assim, o novo convertido deve começar a ler a Bíblia pelo Evangelho de João. Lê do engano. O Evangelho de João é o mais difícil, é o mais profundo, é o mais complexo. E o primeiro capítulo de João é o mais difícil, é o mais complexo, é o mais profundo dos 21 capítulos de João. Então, quando o novo convertido começa a ler o Evangelho, ou começa a ler a Bíblia pelo Evangelho de João, ele pegou os 18 versículos mais difíceis para começar. Mas é muito rico, é muito bonito. Quando a gente é novo convertido, a gente nem percebe o que está lendo. Mas quando a gente vai crescendo na fé, a gente vê a riqueza da graça de Deus. É por isso que eu vou trabalhar com vocês hoje esses 18 versos do prólogo joanino. Então, o Evangelho de João, capítulo 1, versos 1 a 18. Ele está escrito de uma forma recorrente em João. Chama-se quiasmo. Parece que é uma repetição, parece que é um vai e vem de um assunto. Mas, na verdade, a estrutura do texto seria mais ou menos assim. Ideia A, ideia B, ideia C, ponto central. Ideia C, ideia B, ideia A. É uma estrutura interessante. Por isso que eu falo que ele é
poético, filosófico, teológico. Então, João vai começar falando: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O que é o Verbo? O Verbo é a palavra. Algumas traduções trazem assim: a palavra estava com Deus. Aqui é a expressão grega logos, não é? Então, alguém estava com Deus. Quem é esse alguém que estava com Deus? No Antigo Testamento, na criação, a gente vai ter o Espírito de Deus pairando sobre a criação. E há um texto bonito em Provérbios. Os primeiros capítulos de Provérbios falam sobre a sabedoria. Então ele vai dizer que no início da criação a sabedoria estava com Deus. Aqui João está tanto se referindo ao Gênesis, no princípio criou Deus o céu e a terra, como está se referindo ao início do livro dos Provérbios, a sabedoria estava com Deus na criação, mas ele está dizendo que este espírito de sabedoria é o próprio Cristo, é Jesus. Ele vai deixar isso claro. Então, no princípio era o Verbo, é um começo muito parecido com Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. Vejam que é uma ponte muito óbvia, não é? O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Se você lembrar do Gênesis, qual é a primeira criação? Qual é a primeira coisa que Deus cria? No princípio criou Deus os céus e a terra. Havia trevas sobre a face do abismo. E Deus disse: haja luz. Por isso os fósforos chamam Fiat Lux. É isso? Fiat Lux é latim. Haja luz. Haja luz. A primeira criação no Gênesis, o primeiro despertar produzido pela palavra de Deus, e disse Deus: haja luz. Então, qual a primeira coisa que Deus cria por sua palavra no Gênesis? A luz. Antes era o quê? Escuridão. Escuridão não é algo que existe. Santo Agostinho vai dizer isso. Não existe a escuridão. Existe a luz. Escuridão é a ausência da luz. Não existe frio. Existe o calor. O frio é a ausência de calor. Tudo bem? Ficou fácil? Então, a primeira coisa que Deus faz é a luz, lá no Gênesis. E aqui, em João, a vida estava nele, a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Aqui não é uma luta de bem contra o mal. Não é isso ainda. Né? O que ele está dizendo é o seguinte: assim como no Gênesis Deus cria a luz pela sua palavra, a manifestação do Filho de Deus, ela é tão poderosa que nada poderia resistir. Não tinha como as trevas prevalecerem contra a luz. Ou seja, a manifestação de Jesus, ela é poderosa, ela é gloriosa, ela é impossível de ser contida. Agora ele passa para a parte B. Ele vai falar de João Batista. Verso 6. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz que vinda
ao mundo, ilumina toda a humanidade. Então ele está falando aqui de João Batista, que também vai aparecer nos evangelhos sinóticos, não é? Como precursor. Verso 10, o verbo, ele volta a falar agora do verbo. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Aqui ele está falando dos judeus. Jesus, quando veio, o verbo, quando encarnou, veio entre os seus, mas os seus não o receberam. Lembra que eu disse há pouco? Já havia uma separação entre cristãos e judeus? Já começa logo aqui essa manifestação, digamos assim, dos fatos. Verso 12, e aqui é o ponto central. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Esse é o ponto central do Evangelho de João. Quem recebeu de fato a Jesus, quem de fato creu em Jesus. No Evangelho de João, inúmeras vezes nós vamos ter a ideia de crer e ver. Lembra quando nós conversamos sobre isso, apontando, por exemplo, o evento da ressurreição com Tomé, com Pedro, com João? A ideia de ver e crer. Então, os que creem, todos quantos o receberam, deu-lhes o direito, o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem? Os que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E agora ele volta a falar do verbo. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João dá testemunho a respeito dele. Ele volta agora a falar de João, está vendo? João dá testemunho a respeito dele e exclama: este é aquele de quem eu dizia. Ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. João Batista, historicamente, vem antes de Jesus. Ele nasce alguns meses antes. A história que está contida no Evangelho de Lucas. Isabel, esposa de Zacarias, fica grávida. É mais ou menos prima de Maria, uma prima distante, não é? Isabel está grávida, Maria vai visitá-lo, Maria também já está grávida, as crianças estremecem no ventre. Quem nasceu primeiro? João Batista, é alguns meses mais velho. Quem se manifestou primeiro no ministério? João Batista. João Batista já pregava no deserto, já batizava no Jordão, quando depois aparece Jesus. Então, ele vem depois de mim. João está falando, João veio primeiro. Mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. João disse: eu não sou digno de desatar as sandálias dos pés dele. Eu não sirvo nem para ser servo dele. E, por fim, o evangelista vai concluir: porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Olha que outra separação dos judeus, não é? A lei foi dada por meio de Moisés. A lei é coisa dos judeus. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Olha a separação aqui. Nós e eles. A fé deles. Em João vai aparecer Jesus falando: a lei de vocês diz. Então, em João, no Evangelho de João, ser judeu, seguir a lei é uma coisa, ser cristão é outra coisa. Ninguém jamais viu Deus, o Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. Observe como o fim parece o começo, não é? Ninguém jamais viu Deus, o Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. A tradição de Israel vai dizer que quem viu Deus?
Quem falava com Deus face a face? Moisés. Não é? Quem ficou com o rosto resplandecendo porque esteve na presença de Deus no alto do monte? Moisés. Quem foi que viu Deus pelas costas? Ele pede para ver a face de Deus. Deus fala: Moisés, ninguém viu minha face e viveu. Vou colocar você aqui numa pedra, vou passar por você e você vai me ver pelas costas. Então aí o judeu está baseado nisso. A gente segue Moisés, porque Moisés falava face a face com Deus, porque Moisés viu a Deus, Moisés falou com Deus, Moisés deu a lei. E o Evangelho de João está dizendo: sim, a lei foi dada por Moisés. Mas a graça, o favor de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus e a verdade. Verdade em João é a revelação perfeita. Não é simplesmente o oposto de mentira. A verdade é aquilo que está posto de uma forma que nada poderia ser mais claro. Nada poderia ser mais revelador. É a verdade. Chegou o ápice do conhecimento, é a verdade. Nada será maior do que isso. Então a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Se o texto inicia com: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele conclui dizendo: o Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. Então vamos lá. Viram como o texto é cheio de coisas teológicas? Interessante. Eu não sei se vocês conseguem ter o mesmo interesse que eu tenho, né? Talvez o que eu acho tão interessante para vocês nem pareça tão interessante assim. Mas o que eu quero dizer é que o Natal, o Emanuel, o Deus conosco, é mais do que uma criança que veio ao mundo para ser o nosso Salvador. No Evangelho de João é mais do que isso. É mais do que alguém que vai construir uma história durante 30 anos, depois vai se manifestar ao mundo no Rio Jordão, vai fazer milagres, vai fazer sinais, vai curar pessoas, vai ressuscitar mortos, vai libertar oprimidos, ao final vai ser perseguido, vai ser morto, vai ressuscitar e vai para o céu. Essa é a história de Jesus de Nazaré que nós conhecemos bem. Mas João está dizendo que é mais do que isso. É mais do que o mero conhecimento de Jesus de Nazaré. É como se os evangelhos sinóticos tivessem tentado nos apresentar quem é Jesus. E João nos diz assim: olha, é mais do que quem é Jesus. Na verdade, o que está diante de nós é a revelação de quem é Deus. Marcos, Mateus e Lucas nos mostram quem é Jesus. João tenta nos dizer assim: Jesus nos mostra quem é Deus. Chegamos juntos? Entendemos? Jesus nos mostra quem é Deus. E olha como isso vai aparecer muitas vezes no Evangelho de João. É em João que vai ter a conversa com Filipe. Mostra-nos o Pai. E Jesus responde: Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. É em João que está a declaração de Jesus: eu e o Pai somos um. É em João que está a declaração de Jesus: as palavras que eu tenho ensinado a vocês são as palavras que eu recebi do meu Pai. É em João que está a declaração: as obras que eu faço, porque reclamaram que Jesus estava curando no sábado. E Jesus fala: as obras que eu faço são as obras que eu vi meu Pai fazer. Então o Evangelho de João tenta nos dizer que você quer conhecer a Deus, tem um jeito de você conhecer a Deus: conhecendo Jesus. Eu acho interessante esses vídeos que aparecem agora, e essas discussões que aparecem parece que é faculdade, né? Um ateu vai lá e pergunta e um cristão responde. É muito comum agora esses videozinhos.
tem alguns apologetas que vão ficar discutindo. Então o ateu fala da sua dúvida, da sua questão, e ele apresenta o seu argumento. Essas discussões não são novas, esses argumentos não são novos. O Isaac estudou mais recentemente, resolveu fazer filosofia, depois de velho, né, Isaac? Então, São Tomás de Aquino já escreveu isso em 1300 e alguma coisa, e os outros filósofos já caminharam diversas vezes por esses argumentos filosóficos para provar a existência de Deus. Nada disso é novo. Tudo isso já tem séculos e séculos. As discussões filosóficas para convencer alguém da existência de Deus tem algum valor. Mas o universo criado, e agora é muito comum também as pessoas dizerem, olha, não tem como a vida no planeta ser por acaso. Tem tantas coisas que são necessárias para que a vida seja possível que tem que haver uma inteligência. Aí chegou-se ao conceito do design inteligente. Essas coisas são muito boas para falar que existe Deus. Nós aqui estamos aqui porque a gente é crente, a gente crê, nós não temos dúvidas da existência de Deus. Mas essa argumentação filosófica só consegue chegar em um ponto. Olha, é mais fácil acreditar que existe um Deus inteligente e poderoso que criou tudo do que acreditar que nós somos fruto do acaso. Eu costumo dizer que precisa ter muita fé para ser ateu. Tem que ter muita fé para ser ateu. Para acreditar que uma ameba virou um ser pensante, como eu aqui, gastando neurônio, e vocês também consumindo energia neural para me entender. Tem que ter muita fé para acreditar que todo esse sistema organizado do mundo é fruto do acaso. Tem que ter muita fé para acreditar que esse planetinha azul, habitado por tantos seres interessantes, inteligentes ou menos inteligentes, mas tudo tem uma função, não é só no nosso corpo, mas nesse bioma, nessa biosfera, nesse lugar maravilhoso que a gente vive, tem que ter muita fé para acreditar que o acaso é tão poderoso. É mais fácil acreditar num Deus inteligente que criou. Mas chegar a essa conclusão que existe um Deus não diz nada sobre o caráter dele. Se ele é bom ou se ele é mau, se ele está aqui ou se ele está longe. O kardecismo, por exemplo. O kardecismo acredita em Deus. Só que eles vão ensinar que Deus criou e está por aí. Não está mais cuidando. Deus foi embora. Então, há muitas formas das pessoas imaginarem Deus. Tem gente que vai acreditar num Deus criador. Mas o que João está dizendo é que Jesus é Deus. Só cristão, só quem é realmente cristão, acredita que Jesus é Deus. Amém? Tem cristão aí? Por que isso? Mas por que Mateus, Marcos e Lucas disseram Jesus é o Filho de Deus? E por que João foi mais longe? Por que João conseguiu ir mais longe? Porque uma coisa é eu dizer Jesus é o Filho de Deus. Outra coisa é eu dizer Jesus é Deus. Compreendem? Jesus é o Filho de Deus, Jesus vem de Deus. Mas quando eu digo o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Tudo que foi feito, foi feito. No princípio criou Deus o céu e a terra. João está dizendo, o verbo criou todas as coisas. João está equiparando Jesus na divindade. Para um judeu, o monoteísmo judaico não consegue conceber
um outro Deus que não Yahvé, que não o Deus criador dos céus e a terra. Então, eu diria que no princípio do cristianismo, quando os apóstolos estavam ainda tentando achar a linguagem, como é que eu comunico o evangelho? Num ambiente judaico, é o que Mateus disse, ele é o Messias, ele é o descendente de Davi, ele é o profeta que Moisés anunciou. Mas ainda é complicado você, num ambiente judaico, dizer assim, olha, ele é Deus. Opa! O mandamento lá diz, não terás outros deuses diante de mim. Eu, o Senhor teu Deus, sou o único Senhor. Era um choque. Ver Jesus de Nazaré como divino não era fácil para um judeu. Por isso foi necessário a ruptura. O cristianismo tem Jesus como Deus. O judaísmo tem Jesus como um profeta. São visões diferentes. Então o Evangelho de João foi escrito para nos convencer que Jesus é verdadeiramente divino, mas não só isso. Que os verdadeiros filhos de Deus não nasceram do sangue. Lembra que eu disse que essa aqui é a parte central? Os que creram, eles têm poder para serem filhos de Deus, porque não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Essas três expressões são difíceis de interpretar. Eu vou ficar com meu amigo lá do Tocantins, ele é mineiro, mas vive em Rondônia, pastor Lousada. Ele me fez pensar isso, eu andei consultando, e tem base. Os que nascem do sangue é o casamento. Um homem e uma mulher se casam. Naquela época, a prova do casamento era a virgindade, era o sangue no lençol. Então, os que nascem do sangue são aqueles que nascem do casamento. E aqui está escrito no plural, sangues. É a união do homem, de uma mulher, de uma família. Então, os que nascem do sangue. Os filhos de Abraão, por exemplo, são filhos consanguíneos. São a herança, não é? Digamos assim, é da família, uma linhagem. Mas existem os que nascem também da vontade da carne. A vontade da carne aqui, diz o pastor Cordovil Lousada, e dizem alguns especialistas também, tem a ver com aqueles que são gerados por causa da conjunção carnal movida pelas paixões. Há filhos que são filhos de casamento, o casal se casou direitinho, foi lá, tiveram filhos. Mas tem filho que nasceu dos desejos da carne. Sexo casual. Aconteceu. Quantas histórias como esta nós temos? Não é verdade? Tem gente que nasce assim, não do casamento. Nasce da conjunção carnal movida pela vontade da carne. Mas também pela vontade do homem. E aqui João provavelmente está falando daquela época e daquela cultura, dos filhos que vêm porque o homem quer procriar. O homem quer ter filhos, o homem quer preservar a sua linhagem. Olha Abraão, que tinha sua esposa, mas tinha suas concubinas. Quando Sara falou, deita com a minha serva, Agar, faz um filho nela. Pois não, à sua disposição. Jacó tinha duas esposas, Raquel e Lia, mas deitou-se também com Bila e Zilpa para ter o quê? Filhos. Então, há muitos, nós seres humanos, somos frutos do quê? Como é que todos nós aparecemos? Todos nós aparecemos como resultado de relações sexuais. Umas no casamento, outras nas paixões da carne, e outra desses homens que andavam por aí semeando em diferentes vasos, até que muitos frutificaram. Ok? É a história da humanidade. Mas João está dizendo que há um outro tipo de pessoa que nasce como filho de Deus,
E os verdadeiros filhos de Deus, e aqui é interessante, para nós, João usa uma palavra grega, téknia. Para Jesus ele usa huios. Então Jesus é o huios, Jesus é o Filho unigênito. E nós somos filhos de Deus, crianças de Deus. Paulo diz assim, nós somos filhos por adoção e Jesus é o Filho. Os dois apóstolos fazem uma diferenciação. Então Jesus é o unigênito. Jesus é o único que tem a natureza de Deus. Jesus é verdadeiramente Deus, porque como Filho de Deus, ele é igual a Deus. Mas nós, se crermos nele, também seremos feitos filhos de Deus. E é isso que o Evangelho de João nos convida a ser. Filhos de Deus. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Quem tiver fome e tiver sede, venha a mim e beba. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer da minha carne, beber do meu sangue, esse tem parte comigo. Há inúmeros convites no Evangelho de João nos chamando para uma intimidade com Jesus, para que por meio de Jesus nós de fato vivamos a experiência de sermos filhos de Deus. E finalizo lembrando que Jesus disse aos seus interlocutores num tom bem duro: dessas pedras Deus pode levantar filhos a Abraão. Então, os judeus se achavam filhos legítimos de Abraão e por isso se entendiam como povo de Deus. João está dizendo que o verdadeiro povo de Deus não é quem descende de Abraão segundo a carne, mas quem tem fé como teve Abraão. O verdadeiro filho de Deus é aquele que nasceu do Espírito, como está em João capítulo 3, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. E se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Portanto, irmãos, a história de Natal é a história do nascimento de Jesus? Sim. Mas Jesus é Deus e veio fazer de nós verdadeiros filhos de Deus. A gente celebra a criança posta na manjedoura, a gente celebra a criança adorada pelos anjos e reverenciada também pelos sábios que vieram do Oriente, sim. A gente celebra a criança gerada no ventre da Virgem por obra do Espírito Santo, sim. A história de Natal é muito importante para nós. Mas a verdadeira transformação se dá quando a gente crê em Jesus Cristo, para que nós também renasçamos por obra do Espírito Santo. O verdadeiro Natal é quando eu e você nascemos de novo, para o reino de Deus, pelo poder do Filho de Deus. Jesus Cristo veio ao mundo, a verdadeira luz que veio ao mundo. E vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Você quer conhecer a Deus? Não é com argumentos filosóficos. Você só vai conhecer a Deus conhecendo a Jesus. Encerro lembrando as palavras dele. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. A vida estava nele. A vida era a luz dos homens. Amém? Se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Vejam como um versículo chama outro. É a palavra de Deus que habita em nós. Amém? Dá para os músicos virem? Vamos lá. Enquanto eu oro, a gente pensa que vamos cantar. Isso vai mudar também. A gente vai planejar melhor esses finais. Senhor,
Nós terminamos as celebrações de Natal mais uma vez. Comemos mais do que o normal. Estivemos numa mesa rica e farta. Alguns de nós trocaram presentes. Fizemos orações e agradecemos pela encarnação. Agradecemos porque o Verbo, a palavra de Deus, se fez carne e habitou entre nós. Mas esse nós, Senhor, é muito amplo. Parece uma presença difusa no mundo. E eu gostaria de orar para que eu mesmo possa crer e experimentar a presença do Verbo, da palavra viva, da palavra encarnada em meu coração. Que eu possa dizer, Emanuel, não como Deus conosco, mas o Deus comigo, mas o Deus em mim, o Deus que está ao meu lado, o Deus que rege, que governa a minha vida, o Senhor que habita o meu coração. Dizer que Jesus veio ao mundo sem que o nosso coração se abra para Ele, Senhor, não faz muito sentido. Dizer que a verdade se manifestou ao mundo sem que nós tenhamos sido convencidos, sim, convencidos, que Ele, Jesus, é verdadeiramente o Filho de Deus. Senhor, isso não faz sentido. Dizermos que Ele é o caminho, se nós não caminharmos nos mesmos passos que Ele. Dizemos que Ele é a verdade, se nós não nos orientarmos pelo Seu ensino, se não obedecermos os Seus mandamentos. Dizermos, Senhor Jesus, que Tu és o Filho de Deus, sem que nós mesmos entreguemos os nossos corações para sermos também filhos de Deus. Não faz sentido. Por isso eu oro para que o Espírito de Cristo seja derramado entre nós, e nós, cheios do Espírito Santo e convertidos verdadeiramente a Cristo, possamos experimentar a luz que veio ao mundo e ilumina todo homem. Amém.